Bem-vindos ao canal! Para quem não me conhece ainda, me chamo Fernanda Botti, sou farmacêutica bioquímica, biomédica esteta e nutricionista ortomolecular. Trabalho muito com a ortomolecular voltada para a estética, potencializando os resultados dos procedimentos e com a ortomolecular voltada para a saúde masculina e feminina. E na parte feminina, melhorando principalmente os sinais e sintomas do climatério. Os vídeos que vocês vão assistir a seguir foram retirados lá do meu Instagram e são vídeos que vão falar muito sobre suplementação, sobre estética, sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu tenho certeza que vocês vão adorar cada vídeo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, deixei meu arroba aqui para vocês seguirem, lá tem muito material legal, lives incríveis e é por lá também que vocês ficam sabendo de muitas novidades. Para quem for de Porto Alegre, eu sempre faço mensalmente eventos presenciais, convidando palestrantes para falar sobre vários aspectos relacionados à qualidade de vida, à saúde e ao bem-estar. Tenho certeza que vocês vão gostar do próximo vídeo. Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre suplementação, um tema que a grande maioria das mulheres, das pessoas adoram, ou pelo menos tem muita curiosidade, e hoje eu tô aqui num cantinho da minha casa, porque eu vou falar dos suplementos que eu uso no momento. Então, ficava complicado levar pro consultório, gravar lá, resolvi gravar aqui no cantinho da minha casa com todos os suplementos que eu estou usando na atualidade, porque eu vou variando eles conforme mês a mês, conforme eu vou me sentindo, conforme eu vou vendo os meus resultados laboratoriais, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho e falar um pouquinho com vocês sobre suplementação, que inclusive foi um tema da minha palestra no último evento Conexão Feminina, que a gente falou sobre suplementação básica e indispensável para todas as mulheres 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais. Então, fiquem aí ligadinhos no vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, vamos começar falando sobre proteína, né? Eu acho que proteína é um nutriente essencial, principalmente para as mulheres 40 mais, 50 mais, 60 mais, que a gente tem uma perda de massa magra intrínseca ao longo da vida. E para vocês terem uma ideia, quando a gente chega aos 50 anos, a gente já perdeu 30% dessa massa magra em média, principalmente numa pessoa que foi sedentária, não fazia atividade física e não cuidava muito da alimentação. Então, nessa fase da vida, a gente tem que manter a massa magra e dar um jeito de aumentar ela, né? Então, através da atividade física. Então, eu vario muito o tipo de proteína que eu uso. Então, às vezes, eu uso o whey, que tá aqui, né? E aí eu uso várias marcas. Essa aqui é da Nutrify, mas eu uso o da Essential, eu uso da True Source, eu vou variando as marcas, tá? Também uso proteína do colágeno. Eu adoro essas que tem uma pegadinha suco, tá? Essa aqui é da Nutrify também, mas a gente tem proteína do colágeno da Equalive, a gente tem proteína do colágeno da Essential, enfim, de várias marcas. É super importante ter orientação, eu sempre digo isso, porque tem muita marca de whey, por exemplo, carregado de edulcorante, carregado de adoçante artificial que prejudica a nossa saúde, carregado de carboidrato, principalmente a maltodextrina, que forma um pico de insulina absurdo, muito maior do que a própria glicose. Então tem muito suplemento aí que faz mais mal do que bem à saúde, por isso que a gente tem que ter muita orientação na hora de comprar o suplemento, né? Não é todo concentrado que é ruim, não é todo isolado que é bom, e aí isso pode variar. Tem também um suplemento proteico que eu adoro, que são os aminoácidos essenciais. Esses aqui eu não trouxe aqui, não tenho para mostrar para vocês, mas também da Central Nutrition são os que eu mais gosto. A gente tem também o Aminolift da própria Essential. Então, depende se eu quero para saciedade, depende se eu quero para um pré-treino, depende se eu quero para um pós-treino, depende. Então, eu mostrei para vocês algumas dos suplementos, e porque a gente não consegue ingerir muitas vezes a quantidade de proteína que precisa na nossa alimentação, por várias questões. Primeiro, porque muitas pacientes chegam no consultório dizendo, mas eu como proteína, vai ver, ela come proteína só no almoço. A gente muitas vezes tem menos enzimas digestivas
né? A gente vai caindo a produção das enzimas digestivas ao longo dos anos, então a gente não consegue absorver tão bem aqueles aminoácidos das carnes que a gente acaba consumindo. Então, a gente, sempre digo, a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente absorve, né? Então, essa é mais ou menos o tipo de suplementação proteica que eu utilizo, né? Vou mostrar uma outra que é essencial, que é a creatina. Também utilizo de várias marcas, né? Essa aqui eu ganhei da Nutrify, tá? Que é a creatina com sabor deles nova. Mas a creatina é um suplemento que não falta no meu dia a dia. Eu tomo todos os dias a creatina. Ela tem N benefícios, né? E faz parte daquela suplementação junto com as minhas proteínas que eu falei, que não pode faltar na mulher aí. 40 mais, 50 mais, 60 mais. Também tem uma outra proteína que eu costumava usar bastante, mas que eu parei, inclusive já fiz vídeo aqui, por quê? Esse aqui era um pré-treino que eu amava de paixão, porque é um pré-treino muito completo, que ele tem a triglicerídeo de cadeia média, ele tem alguns termogênicos, ele vai ter 8 gramas de proteína Body Balance dentro, um dos únicos pré-treinos que tem proteína dentro, só que ele tem cafeína, né? E a cafeína, antes especificamente de treinos, estava acelerando demais os batimentos cardíacos, então eu acabei não usando mais, evitando cafeína dessas que ficam dentro desses pré-treinos prontos, mas isso sou eu, né? E de repente, porque quando a gente começa a ter oscilações hormonais, a gente acaba, pela ação da predominância estrogênica, estimulando muito os receptores, né? O nosso sistema nervoso simpático. E isso faz com que a gente tenha mais, acelere mais os batimentos cardíacos, e a cafeína acelera mais ainda, e isso não tá me fazendo bem, mas é para quem não tem essa questão, é um pré-treino fantástico. O que eu estou apaixonada usando atualmente é o Power Fox, que foi um dos nossos apoiadores do evento. Quem esteve lá ganhou a amostrinha dele na sua sacola. Esse aqui, ele é o de cacau, leite de coco e TCM, e ele não tem cafeína, então eu tô me adaptando super bem com ele antes dos treinos. Quando eu não uso ele, eu uso o Upgrade Energy da Equalive, que é um TCM puro, né? E aí eu coloco direto no meu cafezinho preto, bem diluído com água, para não ter tanta ação da cafeína. Então esses são alguns dos suplementos que eu uso. Vou apresentando outros para vocês aqui. Obviamente, ômega 3 não pode faltar, né? E a gente tem que ter muito cuidado na compra, porque existem N marcas no mercado, de novo, orientação. A gente precisa saber que ele tem que ter selo de qualidade, né? O MEG ou IFOS, para que ele seja isento de metais pesados. O ômega 3, ele também tem que ter em cada cápsula uma quantidade mínima aceitável de EPA e DHA, que são 2, né, ácidos graxos essenciais, que ajudam no controle da inflamação, na dislipidemia e também na melhora da cognição e da memória. Eu uso também o DHA puro, que não tá aqui, esqueci de trazer, mas eu uso o DHA puro também para dar mais ainda um aporte na melhora cognitiva, porque enfim, pisamos lá nos 40 mais, né, vou aumentar o chegando, acho que é um suplemento que não pode faltar. Vitamina D, tá? É uma das marcas que eu gosto muito também da Restaure, da TrueSource, e a vitamina D é um suplemento que não pode faltar de jeito nenhum. A gente tá cheio de receptores de vitamina D no canal vaginal, que ele melhora a lubrificação, previne contra o câncer, melhora a resistência à insulina. E o que eu mais vejo no consultório são as mulheres que sentam ali e dizem, eu não suplemento, eu não tomo sol. Quem mora aqui no Rio Grande do Sul, né, a maioria das mulheres toma sol poucas vezes ao ano. Quando toma sol, né, dá aquela caminhadinha no sol, não expõe 50% do corpo. Então, a gente tem uma dose, normalmente a maioria das mulheres tem uma dose muito baixa de vitamina D, e quando a gente fala em ortomolecular, a dose que eu tô falando, aceitável, é muito diferente daquele valor de referência dos exames laboratoriais. Coenzima Q10 não falta de maneira nenhuma, tá? Acho que a gente tem, assim como a gente tem uma queda da produção de enzimas digestivas com a idade, a gente também tem uma queda na produção de coenzima Q10 no nosso corpo, que é essencial para a produção de energia. Então, muitas vezes as causas de falta de energia está aí na falta da coenzima Q10, ela ajuda muito as mitocôndrias funcionarem bem e faz com que a gente tenha mais longevidade. Então, é um suplemento que não falta. Minerais essenciais, tá? E aqui a gente tem uma mistura de magnésio com zinco, com outras coisas, dependendo das necessidades de cada um.
Então, alguns minerais não podem faltar, né? Falei muito deles no evento. Então, são alguns minerais essenciais, um pool, né? Silício, enfim, vitamina C, uma mistura de coisas ali dentro. Modulação de cortisol, não pode faltar. Essencial, né? Porque a gente passa por fases da vida mais estressadas. A própria perimenopausa, né? Essas oscilações hormonais fazem com que o cortisol aumente. E o cortisol é o inimigo de toda mulher, porque ele faz com que a gente queime os nossos músculos e acabe induzindo a produção de gordura visceral. Então, a gente precisa modular o cortisol. Então, a gente, claro, dosa o cortisol. E o meu andava, né? Fora da curva. E então, a gente modula ele pra gente ficar com mais saúde, né? Então, existe suplemento para modular o cortisol. Tem um suplemento que eu adoro, que é o NAC. Esse aqui é da Equalive. Ele é a N-acetilcisteína, muitos conhecem como xarope bronquiolítico. Sim, ele é mucolítico, mas ele tem uma ação muito potente em estimular os nossos antioxidantes, a produção dos nossos antioxidantes naturais. Então, é um suplemento antioxidante que eu gosto bastante. Então, eu faço uso. Claro que eu reciclo, eu tiro ele, aí boto outros, que eu acho que é o interessante. Tudo, mesmo a suplementação, o organismo se acostuma com algumas coisas. E aí a gente tem que trocar, fazer o reciclar. Fora que toda hora surgem novos ativos, melhores para tratamento de várias coisas, a gente vai trocando. Aqui a gente tem um suplemento que eu amo, que digamos que é um suplemento oral para a pele. Melhora muito a qualidade da pele, diminui linhas de expressão, rugas, melhora muito a hidratação da pele. Então sim, a gente tem suplementos para estética que ajudam a melhorar a qualidade da pele de dentro para fora. Aqui também eu tenho um suplemento que eu adoro para cabelos. Então sim, existe suplemento específico que melhora a oxigenação, melhora o brilho, ajuda no crescimento. Então eu não fico sem esse meu suplemento, que ajuda muito na qualidade dos meus cabelos. Lembrando, né, que as mulheres que começam a entrar na perimenopausa, elas têm uma perda de às vezes 20, 30% da densidade capilar que elas tinham. Então, é normal a gente não ter mais a quantidade de cabelo que tinha lá quando era mais jovem, mas existem suplementos então que melhoram a qualidade do cabelo. Vitaminas do complexo B, gente, assim, no último evento eu falei para vocês que a vitamina, né, B6, B9, B12 ajudam a metilar, faz com que a gente previna câncer, previna várias doenças, faz com que a gente module a nossa epigenética e deixe lá os nossos genes que causam doenças ruins bem escondidinhos. Então, não pode faltar no dia a dia. Ah, mas eu como um monte de legume e verdura. E aí foi o que eu falei. Nem eu consigo comer tanto legume e verdura como deveria. Eu sei que no meu almoço eu tenho um prato recheado, colorido, e eu vario bastante. Já a minha janta é mais complicada, porque a gente acaba não consumindo tudo que consumia no almoço, então acaba faltando, né, alguns minerais e vitaminas essenciais. Esse suplemento aqui eu amo de paixão, infelizmente ele deixou de ser... foi descontinuado, então eu tô substituindo por outro, mas ele ajuda muito na qualidade da pele, porque ele é um fotoprotetor oral. Então eu que tenho melasma, não posso deixar de usar o fotoprotetor oral, principalmente nessa época aqui, outubro até março, que a gente tem uma incidência de radiação solar maior. Então eu adoro, fora que ajuda a gente pegar uma cor mais bonita no verão, melhora a nossa qualidade da pele, tem ação antioxidante. Então, existem outros, obviamente, né? Mas eu quis mostrar o que é o que eu tô tomando. Quando acabar, eu vou trocar, porque esse aqui foi descontinuado. Modulação de cortisol de novo, acho importante. Eu posso fazer isso durante 2 vezes ao dia, porque muitas vezes aqueles acordares no meio da madrugada, que é muito comum na maioria das mulheres, ele acontece por pico de cortisol em alguns momentos da vida, enfim. E aí, às vezes, é preciso, além de modular o cortisol de manhã cedo, a gente tem que modular ele no final do dia, para que a gente tenha uma qualidade de sono melhor. Outro suplemento que eu gosto muito, obviamente não falta, é o magnésio inositol. Falei muito dele lá no evento. Magnésio inositol, o que eu estou usando atualmente é da Equalive, mas eu uso da Nutrify, eu uso da TrueSource, vou reciclando. E o magnésio inositol, ele ajuda muito na resistência à insulina para quem tem.
melhora muito a qualidade do sono, aprofunda a qualidade do sono. Então, ajuda, o magnésio ajuda a relaxar, ajuda no funcionamento intestinal. Então, é um suplemento que tem amplo e múltiplos benefícios, mas eu especificamente gosto de tomar pro sono, né? Já que a gente estava falando ali do modulação do cortisol, de outro suplemento que eu gosto bastante para modular o sono. Meus probióticos não faltam, tá? Eu acho que ninguém precisa ficar tomando probiótico, que são as nossas bactérias intestinais, a vida inteira. Mas se você passou por algum período de estresse, se você tomou antibiótico recentemente, passou por uma virose, enfim, eu acho interessante a gente repor bactérias boas intestinais, melhorar a desbiose, porque são as bactérias intestinais que produzem muitas substâncias benéficas ao organismo, como o butirato, que é uma substância que tem um potente potencial anti-inflamatório. Claro que a gente tem suplementos que ajudam, por exemplo, que são o próprio butirato, né? Mas os probióticos ajudam naturalmente a aumentar a produção dessa substância tão boa e anti-inflamatória no organismo. Eu acho que eu falei de quase todos aqui para vocês. É como eu digo, atualmente é isso, mas às vezes eu aumento a quantidade, às vezes eu acabo trocando, reciclo. E agora eu trouxe tudo, baguncei toda a minha setorização, minha logística para mostrar para vocês. Agora eu vou organizar eles direitinho por horário, por turno, porque sim, é muito importante. Às vezes tem suplementos que são melhor absorvidos depois